Bom, então agora vamos conhecer os nossos dermocosméticos e também os nossos produtos à base de extratos vegetais, para você entender o porquê a Alon consegue tratar as principais patologias que acometem o couro cabeludo. E aí, doutora, aproveitando esse momento, que é uma dúvida tão recorrente, né? E o senhor, como uma autoria da lei, eu gostaria que você falasse aqui para quem nos acompanha quem pode ser dermoterapeuta capilar? Então, a dermoterapia capilar, a gente registrou ela como um serviço lá no INPI, né? Ela é de propriedade da Alum. E a gente autoriza todo o profissional que entra para dentro do nosso time, que entende a proposta da nossa comunidade, a utilizar também. Mas é muito importante que fique claro que para que você seja realmente um dermoterapeuta capilar, você precisa ter o foco no couro cabeludo. E, sobretudo, você precisa trabalhar com dermocosméticos. É impossível você ter uma entrega de dermoterapia capilar utilizando simplesmente produtos naturais ou aquelas receitinhas prontas, né, doutor? É porque, assim, de fato, você se tornar só um aplicador de produto, que você não está entregando nenhuma ação de tratamento, não faz sentido algum. E aí, por isso, trouxemos, então, a dermoterapia capilar, uma vez que, como explicamos, entendemos que a terapia capilar, infelizmente, né, doutor, caiu muito por causa desses usos incomuns que não estavam entregando saúde. E aí nós tivemos que nos posicionar. E hoje, nós, dermoterapeutas, que trabalhamos com dermocosméticos, nós sim devolvemos saúde ao couro cabeludo. Se você está aí em dúvida e ainda quer aprender mais sobre esse universo da cosmetologia, da tricologia, aqui dentro do Induca, inclusive, tem um curso que eu gravei para vocês sobre introdução à tricologia aplicada à dermoterapia capilar e tem também um curso onde eu falo sobre cosmetologia aplicada ao dermoterapeuta capilar, que vai te ajudar muito nesse processo, para você entender de verdade o que é a nossa profissão, né, doutor? Exato. Até quando a gente olha para essa proposta, né, de primeiro trazer o nosso propósito para depois falar dos produtos, até tem algo intencional nisso, porque assim, quando a gente fala de produto, ter qualidade de produto, fazer entrega no produto, isso é o básico. O mais importante realmente é quem nós somos e o legado que a gente vai deixar no mundo. Então, o nosso legado é realmente trazer essa dermoterapia capilar para o mercado, esse posicionamento diferente, para que as pessoas realmente possam te enxergar de maneira diferente. A gente até costuma dizer que nesse novo mercado, porque a gente tem essa certeza, o mercado do mero embelezamento ele vai acabar e as pessoas elas vão buscar o embelezamento responsável. Nesse novo mercado, o dermoterapeuta capilar vai estar no topo da pirâmide. Ele vai ser o profissional para quem todo mundo olha, para quem todo mundo deseja ser e o mais bem remunerado. E é esse convite que a gente faz para você. E para isso, você precisa dos nossos dermocosméticos como o transporte para esse lugar onde a gente vai chegar. Bom, então eu acho que você aí já entendeu o recado. Então, o convite está feito, nós estamos aqui para te ajudar. Os dermocosméticos estão aqui para te ajudar também. E você entrando para o grupo VIP da Alon, toda terça-feira você estará comigo em uma mentoria VIP sobre o universo da dermoterapia capilar. Então agora só falta você levantar daí, apertar o cinto e vir conosco. E agora vamos conhecer então os nossos dermocosméticos? Vamos lá, doutor. Olha só, quero começar já pelo microagulhamento capilar, que hoje a gente entende que é um recurso que nós temos com muita força para tratar os quadros de alopecias como androgenética, areata, os quadros de eflúvios, né, que são as quedas excessivas. Então, sempre que a gente pensa na alopecia androgenética, que é a miniaturização do fio, nos quadros de eflúvios, como o telógeno, que é a queda excessiva, nós entendemos que essa estrutura folicular ela está completamente desmotivada. As células ali não estão se proliferando, não estão produzindo as principais proteínas. O bulge da unidade folicular, que é responsável por trazer novas células através das células tronco, estão completamente desmotivadas. E é hora de dar estímulo.
E que estímulo melhor que o microagulhamento, ainda mais se você utilizar a nossa dermodose, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas primeiro, para a gente iniciar esse processo com total segurança, nós precisamos de um produto que venha, de fato, trabalhar essa zona de total asepsia, que é a nossa espuma microdermo. Por quê? Através da clorexidina, porque antes a gente tinha, doutor, a clorexidina pura, eu usei muito. Ou até o álcool, né? Tinha profissional que usava Álcool o álcool 70. mesmo, né? Só que assim, era extremamente desconfortável porque o pós-microagulhamento se tornava algo muito traumático. Sim. Excesso de ressecamento, repuxamento, coceira. Porque infelizmente o que nós temos para essa zona de total asepsia é a clorexidina. Sim. E sem ela nós não podemos trabalhar com segurança. Só que ela desregula muito a microbiota, desidrata a pele. E foi pensando nisso que a Alon criou, então, a espuma microdermo, que além da clorexidina foi adicionado, por exemplo, a lantoína, que é um dos melhores hidratantes teciduais. Então, ao mesmo passo que a gente está trabalhando uma zona de total asepsia, a gente está devolvendo hidratação. E tem um ativo que eu adoro na nossa espuma, que é o Friogel. Sim. Que ele propicia uma sensação de refrescância, ou seja, vai diminuir o limiar de dor do paciente. Então, as principais queixas, né, que os pacientes tinham em relação a serem microagulhados foram sanadas pela Alon. É uma ótima oportunidade, inclusive quando a gente fala de cosmetologia preventiva, né, doutor Marcos? Que é a pessoa se cuidar antes do problema aparecer, é um dos procedimentos que eu tenho certeza que as pessoas buscarão nas clínicas é justamente o microagulhamento capilar. Essa pessoa vai ali de 6 meses, de 1 em 1 ano, fazer um estímulo nesse couro cabeludo para que realmente ela nunca tenha que enfrentar um problema maior. Já se fazia isso, né? Eu sou formado em estética e cosmética, já há anos atuando como esteticista facial e capilar, que sempre foram os meus focos. A gente já faz muito isso na parte facial, porque após os 25 anos a gente entende que as nossas células elas vão perdendo a capacidade. Sim. E o microagulhamento, tanto que a classe dermatológica, eles queriam até proibir que nós pudéssemos microagulhar, porque o microagulhamento ele entrega muito resultado. Ele realmente ativa as estruturas. Ele faz o corpo trabalhar por si, né? Ele obriga o corpo a trabalhar, porque ele gera uma lesão que causa uma inflamação intencional e controlada quando você usa um bom produto que faz a asepsia correta, e ele obriga as células a trabalhar. E isso é muito importante. E aí, aproveitando essa deixa, doutor, eu sei que tem um vídeo do senhor aqui dentro do Induca, onde você cita a legislação em relação a quem pode, a quem não pode microagulhar, mas eu quero aproveitar que você está aqui comigo e que você fizesse só um adendo em relação a isso que gera tantas dúvidas na cabeça dos profissionais. Perfeito, é sempre uma honra falar sobre isso, porque a gente até falou agora há pouco, né, que os meus filhos sofrem por falta de conhecimento. E às vezes a pessoa fica se privando de fazer um procedimento, fica se privando de ter mais resultado, de ganhar mais dinheiro, justamente por não entender nem o básico. E existe uma diferença que são os invasivos, os injetáveis e o microagulhamento que está num outro patamar. Quando eu falo de um procedimento invasivo, esse sim é só da classe médica. Você vai encontrar lá na lei do ato médico que os atos invasivos, eles são exclusivamente realmente deles. E aí a gente já tem os injetáveis, que é da área da saúde em geral. Inclusive hoje a gente tem as butolínicas muito famosas, né? As enzimas, sim, são injetáveis. Só que o microagulhamento não é nenhum nem outro. O microagulhamento ele é a nível tópico realmente, falando ali da parte da anatomia, fica só na camada da epiderme, então realmente não é nada abrasivo. Até o nosso esfoliante é muito parecido com a condição que o microagulhamento dá, então você pode fazer desde que você tenha um curso de habilitação, que pode ser um curso livre. Você procura uma instituição, você procura um professor, se habilita para fazê-lo. Até para ter uma analogia, o microagulhamento capilar ele é muito parecido com uma tatuagem, por exemplo, uma micropigmentação de sobrancelha. Mas uma dica muito importante, e essa é uma dica de ouro, você precisa se resguardar do ponto de vista jurídico. Então, faça um bom contrato, tenha uma ficha de anamnese, recolha o termo de consentimento, o termo de orientação, para caso dê algum problema, você realmente tenha condições de se defender.
E é aí que eu entro. E aí eu me lembro que eu fiz direito lá no passado, quando eu era neném ainda, que dizia que quando não há proibição na lei é porque se existe autorização. O que não é proibido me é permitido. E não existe realmente, como o doutor falou, nada. Porque o microagulhamento ele não se enquadra em nenhum dos dois universos. Falava assim, minimamente invasivo, mas hoje nem se diz isso mais. Porque a gente atravessa, sim, o tecido, só que é um tipo de lesão muito controlada. Mas tem que ter o conhecimento adequado. E aí eu te convido, aqui na nossa plataforma no Induca, tem um curso que eu preparei, né, desde teoria à prática clínica, com dermaroller, com dermapen, sobre microagulhamento capilar, para você perder o medo e fazer tudo com total segurança. E também temos aqui no nosso acervo literário, como citei mais cedo, o manual do microagulhamento, que lá você vai sentir como se eu estivesse sentado na sua frente e descrevendo todo o passo a passo correto, quais são os riscos, quais são os cuidados, como você aplica a técnica da forma correta. Então, depois dá uma olhadinha, porque para você que quer entrar para a dermoterapia capilar, o microagulhamento vai ser muito importante, porque você vai ter a dermoterapia, que vai controlar os processos inflamatórios, que vai devolver o equilíbrio, que vai trabalhar toda essa situação de regulação, e você vai ter o microagulhamento, que vai ser aquele momento que você vai dar um boom de estímulos para o problema do seu paciente. E foi para isso que a gente pensou o kit de microagulhamento, que ele é perfeito. Você já vai falar agora da Up Blend Hair. Então você tem a espuma, você tem o Up Blend Hair, você coloca ali numa bandeja muito bonita de inox para gerar uma experiência diferente para o seu cliente, além de garantir o resultado, também gerar para ele uma sensação realmente que você não é um profissional do mero embelezamento, o seu foco é a saúde, e se tem um procedimento que tem a cara da saúde é o microagulhamento capilar. Microagulhamento traz uma referência importantíssima. O paciente nos olha com outros olhos. Então, assim, você já entendeu. Eu não vou falar todos os ativos, porque esse material, a nossa ficha técnica na Alon, nós somos extremamente transparentes. Então, esse material está aqui abaixo, num link em PDF. Você pode baixar a qualquer momento, você tem acesso a todas as informações. Porque, doutor, se eu for falar tudo que nós temos, nós vamos ficar aqui 3 dias. Exato. E, assim, a nossa memória a curto prazo também, ela consome tudo muito rápido, né? Então, o mais importante é que você tenha um material. Inclusive, meu pai falava isso quando eu fazia direito. E às vezes eu tinha muito conteúdo para estudar e estava preocupado. Ele chegava em mim e falava assim: Diego, fica tranquilo, que você não precisa saber de tudo, você tem que saber onde está. E é um ensinamento que dá para levar para a vida, porque você não precisa saber de tudo, você tem que saber onde procurar. Então, sempre que tiver uma dúvida, você entra lá no nosso link, abre o material, lê com cuidado, tem alguma dúvida, entra no grupo, pergunta para o Dr. Marcos, tem o especialista também do comercial. Então, aqui na Alon sempre vai ter alguém pronto para te ajudar. Isso mesmo, nós estamos aqui à disposição. Então, você já entendeu que a nossa espuma microdermo, ela traz uma zona de total asepsia, sem causar dano ao tecido, devolvendo hidratação para um pós-microagulhamento muito mais confortável. E também tem o ativo que faz a diminuição do limiar de dor. E detalhe, ela é uma espuma mesmo, até se a produção puder depois pegar para eu mostrar para vocês, que ela é uma espuma. Então, assim, para quem trabalha... Não, né? E assim, o que eu acho interessante? Tem muito profissional que talvez esteja nos acompanhando que não trabalha ainda com lavatório, mas que microagulha, que trabalha com injetável, enfim. E ela é uma opção interessantíssima para esse profissional, que aí o paciente chega já de cabelo lavado e ele vai fazer a asepsia com a nossa espuma para realizar o procedimento. Também é um momento aí que vai ser muito importante, e você vai trabalhar com segurança com um produto de qualidade. Perfeito. Agora, vamos conhecer o meu queridinho, né? A nossa dermodose de ataque, que é o Up Blend Hair. E assim... Não vou falar, tem muita coisa, eu vou falar assim, as ações principais de tratamento, como eu disse, mas uma coisa que eu acho muito importante no desenvolvimento da nossa dermodose é que a Alon pensou em todos os detalhes. Eu trabalhei muitos anos, já venho trabalhando com microagulhamento. E o que a gente tinha no mercado, doutor? Aquelas monodose que você tinha que abriu, tinha que usar tudo. Muito desperdício, dava uma dor no coração. Eu acho que era né? até de propósito, né? Aí, assim, o que eu fazia era dar para o paciente levar. Falava, amanhã você aplica de novo, porque abriu, você não podia mais fazer outra sessão. Sim.
E sempre 5 ml que vinham, né? Hoje a gente usa 3 ml, basta, você faz toda a região que precisa ser microagulhada. E aí, pensando nisso, olha só, a nossa embalagem, ela veio como embalagem de vacina. Porque aqui tem uma borrachinha que você vai lá com a seringa, retira só a quantidade necessária, guarda e faz seu procedimento e depois você tem... Evita o contato com o ambiente externo, né, doutor? Total, é total, assim, segurança para o procedimento. E aí você pode, depois dessas 2 ml que sobram, inteirar com mais uma para um próximo paciente. Zero desperdício, maior lucratividade com alta tecnologia. E aqui dentro do UpBlend, olha só para vocês entenderem um pouquinho de todos os ativos que nós temos. Aqui dentro você encontra ProHeirin, que é o fator de crescimento hoje principal, de acordo com as pesquisas feitas, para o tratamento das patologias do couro cabeludo, que vai estimular as células ali da matriz germinativa, para que elas voltem a trabalhar com total força. Vai estimular também o bulge, onde estão as células tronco. Nós temos a Gavit, que eu acho incrível, que é um extrato hidroglicólico que controla o excesso de oleosidade através da glândula sebácea, modulando a glândula sebácea. Então, filme hidrolipídico regulado, microbiota saudável. E nós temos zinco, que além de mediar o processo inflamatório, vai trabalhar também a inibição da enzima 5-alfa-redutase. E não só ele, temos Procapil e cuprepeptídeo, que também é inibidor da enzima e que também auxilia a unidade folicular a ficar mais tempo, o tempo necessário em fase anágena. Olha isso. Fatores de crescimento realmente pensados para o crescimento capilar, né? Porque hoje existem inúmeras opções. Com foco, né? Mas a gente escolheu cada ativo a dedo realmente para que entregasse na sua mão uma bomba atômica aí no microagulhamento. Inclusive, doutor, o UpBlend Hair é tão bom que você pode usar mesmo que não seja no microagulhamento, né? Ele é um coringa na mão desse profissional. Eu faço muito isso. Aliás, sempre que eu estou tratando um paciente com androgenética, calvície, com areata ou com eflúvio telógeno, eu ali nas sessões de dermoterapia, porque eu higienizei, eu esfoliei com o nosso peeling nativo, que remove extrato córneo muito bem, dermopurifiquei com as nossas argilas. Então, eu tenho uma zona de permeabilidade muito grande, eu tenho células muito receptivas. Propício, né? Então, eu não tiro 3 ml, eu tiro 1,5 ml, gotilho nas zonas mais afetadas e trabalho permeabilidade com o saturador do alta frequência, fazendo fluxação com o eletrodo pente. Para quem trabalha com fotobiomodulação, pode expor o paciente ao LED vermelho e infravermelho, que vai ativar a mitocôndria da célula, ela se torna mais receptiva. Então, você está dando uma dose de ataque, mesmo em sessão de dermoterapia. Por isso que, às vezes, eu tenho resultado com menos de 2 meses, eu tenho vergonha até de postar e falar. Aí eu falo, não, vou por 3 meses, senão as pessoas vão achar que eu tô mentindo. Sim. Mas são resultados muito rápidos. Óbvio, o auxílio do tratamento em clínica com o tratamento contínuo, que é extremamente importante. O paciente usando o produto no seu dia a dia, como nós mencionamos lá no início aqui da nossa apresentação. Inclusive, se você adora os fatores de crescimento, a gente vai falar agorinha, você vai encontrar fator de crescimento também no nosso Fluigel shampoo e na nossa loção Blend Active. Fica atento. Justamente para ter essa sinergia, para realmente ser essa dose necessária, diária, continuamento de ataque, né? Porque o seu paciente, dentro da Alon, ele não vai ser tratado só na sessão profissional. O seu paciente ele vai ser tratado todos os dias. Né? E aí, por isso que o resultado vem. E o que o paciente quer, doutor? Resultado. E o que o profissional espera? Resultado também, inclusive, uma das queixas que a gente tinha no mercado era muito isso, doutor Marcos. Profissionais, inclusive, dispostos a pagar mais, mas eles sentiam a necessidade de terem produtos realmente que tivessem entrega. Porque assim, como é algo novo, a gente sabe a pressão que a gente vive. Tá todo mundo olhando, tá todo mundo falando desse dermoterapeuta. Será que realmente ele tem condição de tratar uma patologia? Porque parece que até médico não consegue. Será mesmo? Então, o profissional, para se blindar, ele precisa de produto nesse nível, realmente para que ele possa ter resultado e os resultados começarem a falar por ele, que esse é o êxtase do profissional. É quando os seus resultados chegam antes de você. É por isso que o home care não funciona. #pense diferente. Vocês estão ligados aí, né? Que a gente está falando muito isso desde o início.
Bom, vamos dar sequência? Então, esse é o nosso ativo principal para você que quer fazer microagulhamento capilar, de barba e também para quem trabalha com restauração de sobrancelhas, tá bom?